Atos 16, versículo de número 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Grife isso. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Põe a mão sobre a Bíblia, diga: Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que hoje, através do Espírito, vai me instruir do pecado, do juízo, da justiça e de tudo aquilo para o qual ela foi enviada essa noite, direto do trono do Senhor. Diga amém. Pode sentar. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Vamos meditar. Irmãos, aqui em Atos 16, o apóstolo Paulo estava preso junto com Silas. E a prisão se dá porque eles haviam expulsado o espírito adivinhador, tá? E claro e evidente, o posicionamento do Evangelho da Graça trazia tumulto no meio das pessoas, porque quando você prega a verdade, você confronta pessoas diante de coisas que elas estão ligadas no mundo espiritual e no mundo físico. Claro que no mundo físico nós temos os ditames da lei, nós temos os ditames da sociedade, e às vezes nos moldamos a esses ditames sociais e legais. Mas quando se trata do mundo espiritual, eles estavam realmente confrontando o modus operandi, a maneira das pessoas viverem, de se relacionarem. E diante das palavras, das muitas mensagens de Paulo àquele povo, em dado momento, ele andava com Silas e uma mulher, uma adivinhadora, gritava: esses dois são Paulo e Silas, servo do Deus Altíssimo. E ela o fez por alguns dias, até que Paulo então repreendeu o espírito de adivinhação, amém? E naquele momento, sendo ele confrontado por muitos, porque muitos ganhavam dinheiro com as adivinhações daquela mulher, não era só ela que ganhava dinheiro, mas tinham pessoas que recebiam com as adivinhações, com as apresentações dela, e ele realmente não agradou a muita gente que estava pensando em lucro, de forma que Paulo foi preso pelo que pregava e da forma como o poder de Deus se manifestava através dele e de Silas. Então a Bíblia diz que de noite, lá por volta, veja aí no versículo de número 25, vamos ainda voltar um pouquinho no 24, eles já haviam recebido alguns açoites, né? E haviam sido lançados no cárcere, e ordenado ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. No 24 diz: este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu aos pés no tronco. Olha como é que eles estavam presos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Mais ou menos que hora? Meia-noite. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto. De que forma? De repente, grife isso aí. Por volta da meia-noite, de repente sobreveio um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então, quando isso aconteceu, o carcereiro, vendo o terremoto que havia acontecido lá, ele ficou abismado, porque todas as portas haviam sido abertas,
Todos os grilhões haviam sido quebrados e com ele estava a responsabilidade de manter aqueles homens presos. A ordem é que ele mantivesse máxima segurança. E se ele não tivesse êxito nessa tarefa, ele pagaria talvez com a própria vida, porque essa era a lei. Imaginem vocês que esse homem entra trêmulo pensando, todos fugiram. E ele pensou logo em seguida, vou me matar. E aqui no verso 27, quando ele desperta do sono, que ele percebe tudo que tinha acontecido, vendo tudo aberto, puxou a espada e quis suicidar. Só que Paulo grita e diz em alta voz, não te faça mal nenhum, porque todos estamos aqui. Ora, quando ele, sabendo que ele iria morrer se eles tivessem fugido, e dessa forma ele resolver então dar cabo da própria vida, suicidando, este homem, qual era a perspectiva de vida para ele? Nenhuma. E de repente ele vai e descobre que ninguém havia fugido, nenhum daqueles que ele havia encarcerado e amarrado no tronco com as correntes tinham se foragido dali. Então imediatamente vem sobre ele um espírito de temor, mas ao mesmo tempo também de entendimento, porque aquele homem, ele havia ouvido Paulo pregar, ele sabia o Deus que Paulo anunciava, ele havia visto milagres que Paulo e Silas estavam realizando na cidade. Apenas ele, por ser um carcereiro e ligado a uma instituição do governo da época, ele não se dava ao desfrute de querer se misturar no meio daqueles cristãos. Ele não se permitia se entregar à pregação do evangelho. Mas dado o fato de tudo que havia acontecido, então ele olha para Paulo, e faz uma pergunta maravilhosa. Veja aí, a Bíblia diz, verso 30, aliás 29, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se. Olha como o coração dele já estava pronto, não era uma coisa daquele momento. Ele de tanto ouvir falar, a Bíblia diz que a fé vem pelo... Ele de tanto ouvir falar, aquele foi o momento que a ficha caiu, foi o momento final, bastava só aquilo ali, era a gota d'água. E quando ele percebeu Paulo, Silas e todos naquele lugar, ele prostrou-se, e a Bíblia diz que prostrado diante de Paulo e Silas, ele faz essa pergunta, trazendo eles para fora: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E a pergunta, ela vem ecoando ao longo de todos os 2000 anos de lá para cá. Nós já temos 2000 anos que Cristo veio ao mundo, já temos 2000 anos que é chamado período da graça, e o período da graça é a formação do corpo chamado igreja. A igreja é de fato a noiva de Cristo, a igreja de fato é o povo que é separado agora para o arrebatamento. É um povo que a Bíblia diz lá no Antigo Testamento, e está em Romanos 11 também, que traria ciúme a Israel, porque Israel não o quis, o negou, não o esperou, não o aceitou, mas ele disse: a todos os que me receberem, eu deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então esse povo gentil, conforme Romanos 11, 25, é o povo que tem sido separado para ser igreja. Existe toda uma formação, toda uma indumentária dessa noiva chamada igreja. Essa indumentária está ligada ao sistema doutrinário do Novo Testamento. E crendo na imutabilidade de Deus, que o mesmo Deus que no passado ele ditou regras, costumes, ditou também leis, mandamentos, para que o povo servisse a ele com fidelidade, no Novo Testamento ele faz a mesma coisa com o sistema doutrinário, neodoutrinário, o sistema da nova aliança. Agora veja, esse homem faz uma pergunta: o que eu faço para ser salvo? E Paulo responde, veja, naquela hora que ele pergunta o que eu faço para ser salvo, Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo. Paulo parou aí? Paulo disse: será salvo tu e quem mais? A tua casa.
Paulo poderia, já que ele estava perguntando, ter respondido só: crê no Senhor Jesus e tu serás salvo. Porque quem estava perguntando era ele. Mas veja como não é uma promessa. Alguns cristãos têm isso como promessa. Não é. O que Paulo está falando é uma afirmação por fé, diferente de promessa. Paulo está dizendo: você vai crer no Senhor e será salvo. E aí tem uma vírgula aí, olha só, vírgula, porque o pensamento continua. Quando você crê no Senhor, você será salvo, tu e a tua casa. Então ele estende a família. Mas se você for ver em Romanos capítulo 10, verso 9, ele diz: se com a tua boca crer para salvação, você confessar com a tua boca, e no teu coração você crer para a justiça, você vai ser salvo. Então ele fala a pessoa. Aqui ele não fala só a pessoa, ele fala a família. Ele fala extensivo ao casamento, aos filhos, porque essa é a vontade de Deus. Deus não tem prazer na perdição de ninguém, embora todos temos que entender que para nossa família ser salva, nós temos que tomar a atitude do carcereiro. E aí veja o que é que ele faz. Naquela mesma hora da noite, ou seja, meia-noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, porque eles estavam todos marcados, machucados de açoites, Paulo, Silas e todos os outros. E a seguir, foi ele batizado. Olha que coisa, tem gente que leva quanto tempo para resolver ser batizado? Naquela hora ele resolveu ser batizado. E eu imagino que não tinha ali nenhum rio próximo, porque eles estavam dentro de um cárcere. E aí eu vou quebrar aquele grilhão religioso proselitado dentro das igrejas, né? Porque existe uma briga entre pentecostais e pessoas ligadas aos ministérios mais tradicionais, e principalmente Assembleia de Deus e Batista e Presbiteriano, que diz: não, o batismo tem que ser por imersão. O outro diz: tem que ser por aspersão. E aqui eu creio, irmão, com certeza que não houve imersão de forma alguma, porque eles estavam no cárcere. Mas a Bíblia diz que ele foi batizado, amém? Então creio eu que com uma cuia d'água, com um balde, o que tivesse ali próximo, Paulo vai e batiza aquele homem. E veja a sequência dos fatos. Ele batizou, olha, ele foi batizado, mas não foi só. Ele foi batizado e todos os seus também foram, toda a sua casa. Mostra que esse homem, ele tinha algumas coisas que são peculiares a quem é líder espiritual. Quem tem uma liderança espiritual pode sim influenciar e deve influenciar. Eu vejo que naquela hora da conversão do carcereiro, se ele não fosse um bom pai, um bom líder dentro da sua casa, se ele não fosse aquele cara que os filhos admirassem, que os filhos ouvissem, ele não teria tido êxito na hora da sua conversão, de que toda a família se submetesse ao batismo. Mas a Bíblia diz que ele e os seus. Olha para a sua esposa, para o seu marido, e diga assim: nós queremos essa promessa para a nossa casa. Amém? Tem que ser nós dois e os nossos. Mas isso não é uma promessa bíblica de Deus. Deus prometeu e tem que ser. Não. Isso aqui é uma afirmação por fé. E essa afirmação por fé foi crida no coração daquele homem, que de fato tinha uma liderança excelente em sua casa, e todos confiavam que a sua decisão era mais precisa, a mais sincera, e resolveram também serem batizados. Com certeza os seus também ouviam Paulo falar, mas não podiam tomar uma decisão até que o pai tomasse a decisão. Veja só, diante desse fato, a Bíblia ainda diz: então, levando-os para a sua própria... Você entendeu para onde foi que ele levou Paulo e Silas? Para a sua própria casa. Muitas vezes a gente não percebe a necessidade de levar o evangelho para dentro da nossa casa. Existem muitos cristãos que são capazes de pregar na casa de todo mundo, de pregar no meio das ruas, pregar no estádio, mas não prega dentro de casa para os seus.
Então ele vai e leva para dentro da sua casa, leva para edificar o seu lar. Ele leva Paulo e Silas, e aqui diz, para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Toda a sua casa estava pronta agora. Amém? Isso demorou quanto tempo? Foi o tempo de uma decisão, porque uma boa liderança dentro de casa faz isso. E eu quero citar alguns textos aqui. O primeiro, 1 Coríntios 11, verso 3. Porque o sistema de Deus agir, o modus operandi de Deus, ele requer que você esteja submisso a esse tipo de ação, tá? É algo que Deus jamais vai irromper, vai deixar de lado. É justamente Deus, ele trabalha respeitando autoridades, amém? E ele constitui autoridades, no lar, por exemplo, na igreja. E aqui 1 Coríntios 11, 3 diz: quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. Quem crê assim diz amém? Amém. E o homem o cabeça da onde? Da mulher. Quem crê assim diz amém? Amém. Mesmo no mundo feminista de hoje, você crê assim? As mulheres creem que o homem é o cabeça do lar. Levanta a mão a mulher que crê. Bem alto, porque assim você está ainda pensando, e assim é porque você crê mesmo. Amém? Então vamos aplaudir as mulheres que não são feministas. Glória a Deus. Vocês, mulheres que não são feministas, digam, olhando para o marido: Simone de Beauvoir, você está amarrado em nome de Jesus. Amém? Ela foi a que mais difundiu o feminismo, né? O empoderamento da mulher, que só está destruindo casamentos, só está destruindo famílias, só está destruindo lares. Porque a Bíblia diz, e eu creio na palavra e não na Simone de Beauvoir, que Deus, olha só que coisa linda, Cristo, ele é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Olha como a coisa é organizada. Todo corpo bem ajustado, ele vai prosperar. A família tem que estar muito bem linkada, ajustada, ligada à propositura do Evangelho. A formação da igreja é uma formação que não é distópica, não é desconstruída nos seus valores. Embora nós estamos vivendo dias de desconstrução, de desfazimento de valores, mas a sua casa tem que estar debaixo de uma promessa. Amém? Lá em Josué 24, diante de todo o povo, Josué, já de idade, ele olha para o povo e diz assim: olha, eu não sei se vocês vão querer servir aos deuses dessas terras, ou ao Deus vivo, ao Deus Criador. Bom, cada um vai, agora já está sentado à terra, já está no seu lugar, vocês fazem o que quiserem fazer, mas vocês sabem o que devem fazer. Vocês sabem qual é a ordem de Deus, que tenhamos só um Deus, que não façamos nenhuma imagem de escultura, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nas águas, mas que sirvamos ao único Deus criador do céu e da terra. Mas se vocês querem servir a Asquerote, a Baal, a Asdod, se vocês querem servir aos deuses dos amorreus, sirvam, mas eu, olha que liderança, e a minha casa serviremos ao Senhor. Então você, marido, como cabeça, você tem que ter realmente o evangelho muito vivo dentro do seu coração, e você deve ser uma liderança forte dentro da sua casa. Vamos ver mais um texto, Efésios 2:23, aliás, perdão, 5:23. Efésios 5:23. Porque o marido é o quê? Olha só, hein? O marido é o cabeça. O marido é o cabeça de quem? Da mulher. Como também Cristo é o cabeça de quem? Da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então veja que nossa responsabilidade como maridos é sermos o cabeça da esposa, mas não é o cabeção, é o cabeça. E para você ser cabeça no seu lar, você tem que entender quem é o cabeça da igreja, que é quem? Cristo.
Se você não estiver na igreja, se você não for corpo para ser igreja, se você não tiver congregado para ser igreja, porque tem hoje os desigrejados, isso não é ser cristão, nem ser igreja, porque nada fora do corpo é membro do corpo. Tudo que é membro do corpo está no corpo. Quem crê assim? E mesmo que eu tire alguma parte do meu corpo para ficar fora dele, na hora que eu tirar ele deixa de ser membro, e ele vai apodrecer. Então veja, quando eu digo eu sou o cabeça da minha esposa, eu tenho que lembrar quem é o meu cabeça. Para que eu seja a cabeça dela, eu tenho que lembrar que ela e eu somos o quê? Igreja. E nós temos um cabeça que é Cristo. Então nós temos que estar de acordo com a direção, com a orientação, com a formatação do Evangelho da Graça. Eu tenho que conhecer a palavra como cabeça do meu lar e levar o Evangelho como esse carcereiro levou para a sua casa. E eu estava me lembrando então de uma grande liderança na Bíblia que começa lá em Josué capítulo 1. E aí nós vamos caminhar por Josué capítulo 1 agora, porque quando Moisés morreu, Deus levantou Josué para ser cabeça de Israel. Amém? E nessa hora Deus lhe deu promessas, mas Deus deu a ele uma ordem fundamental. Veja, sucedeu depois da morte de Moisés, verso 1, servo do Senhor, eu estou em Josué 1, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que te dou aos filhos de Israel. Veja, ele era servo de Moisés, ele era servidor de Moisés. Naquela época o Espírito Santo não agia em todos, ele agia em porções, e ele levantava um, e através daquele um ele agia para todos. Quando Moisés morreu, o Espírito Santo que estava agindo em Moisés passou a agir em quem? Josué. Amém? E aí Josué vai ser líder. Mas olha o que ele diz aí para aquele que seria o líder: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te. Primeira coisa, homens, como cabeça do lar, como cabeça da sua casa, você tem disposição para se levantar? Porque nós estamos sendo enxovalhados, bombardeados de muita ideologia do pós-modernismo, levando aos homens do século 21 um desfazimento moral, um desfazimento do princípio da autoridade, que está sendo ensinado há muitos séculos na igreja, mas tem sido quebrado todo o princípio de autoridade. Então hoje filho não quer respeitar pai e mãe, hoje a esposa não quer se submeter ao seu marido, hoje o marido não quer levar a sua casa para a igreja, prefere assistir o jogo de futebol, prefere sair com os amigos. Então, para você ser cabeça do seu lar, você tem que estar como Josué, você tem que receber o Espírito da graça. Amém? Você tem que ser uma liderança fiel, mas legitimada por Deus. E o chamamento de Deus é que ele se dispusesse em primeiro lugar. Ele disse: se dispõe-te agora para este Jordão, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra do Eteu, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá o quê? Resistir todos os dias da tua vida, porque como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Agora, veja, a promessa era para um homem disposto, um homem obediente, um homem servo, um homem que não iria baixar sua cabeça para nada que se opusesse. E aí ele diz assim, 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar aquela terra. Amém? O que é um homem de Deus dentro de casa? Como faz falta uma liderança espiritual dentro do lar, dentro de um casamento? Como faz falta? Mas essa liderança começa pela submissão ao cabeça que é Cristo. Quando você ainda é jovem e ainda não é casado, você tem que pensar consigo mesmo:
em contrair um relacionamento que seja cristão. Amém? Você não pode fazer aliança com pessoas que estão descompromissadas com o evangelho. Já começa essa liderança pela escolha. Se você vê, quem crê que Deus não mudou porque Ele é perfeito, levanta a mão. Se você ler no livro de Deuteronômio 7, a ordem de Deus para o povo que estava entrando na terra prometida é: não se misturem com essas nações, não casem os filhos de vocês com as filhas deles, nem as filhas de vocês com os filhos deles, porque eles são idólatras, e facilmente eles vão levar vocês para a idolatria. E eles eram adoradores de Astarote, de Asdod, de vários deuses, e Israel tinha que obedecer essa simples ordem de não se misturarem. O mesmo Deus que falou em Deuteronômio, vai lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 ao 18, Paulo está dizendo que a igreja não pode se misturar, que o crente e o descrente não pode se unir, que o Cristo e Belial não tem união, que o templo de Deus e os ídolos não podem se reunir. Amém? Então mesmo Deus que diz não se misture aqui, está dizendo à igreja para também não se misturar. Mas aí nós, ligados muito à questão sociológica, à questão financeira, e dentro de uma visão empírica, porque deu certo para alguém, de certo que vai dar para você, você fica relativizando o ordenamento bíblico, você fica subjetivando o pensamento da Bíblia e dizendo: não, mas eu acredito que para mim vai dar certo, que do meu jeito vai, que Deus vai operar e vai converter o João ou a Maria e vai dar tudo certo no final. Alguma coisa dá certo quando começa errado? Geralmente não, hein? Geralmente não dá certo, mas pode acontecer que alguém se converta no decorrer dos anos. Sim, pode, mas isso é uma regra? É uma exceção. E eu não posso caminhar com Deus por exceções, eu tenho que viver a regra. A ordem de Deus é: se você cumprir os meus mandamentos, estatutos e leis, e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, eu vou te abençoar. Amém? Então nós temos que ter um evangelho corajoso, um evangelho fortalecido nos ditames da sã doutrina. Nós temos que pensar que as soluções estão nas decisões iniciais. Mas vá lá que você não tomou essas decisões e você contraiu núpcia, contraiu casamento com pessoas do mundo. Hoje você sofre algumas consequências, traições, né? Você sofre problemas psicológicos, os seus filhos muitas vezes estão perturbados, são pessoas com depressão. Hoje a gente vê muito jovem se cortando. Por quê? Porque vê o pai, vê a mãe brigando, discutindo, o pai dizendo que vai deixar a mãe, o pai bebendo, a mãe bebendo também. Então é um desespero que dá numa criança, no adolescente, no jovem, crescer num lar totalmente desfeito como esse. Bispo, e o que é que eu faço para que a bênção do carcereiro aconteça na minha família? Lembre-se, a primeira coisa que ele fez foi se prostrar diante de Paulo e Silas. Hoje talvez você deveria pensar: se você tem ouvido a palavra e tem endurecido o coração e não tem cumprido o que está lá em Hebreus 3, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, você devia agora pensar como carcereiro: poxa, o Senhor está aqui através dessa palavra que eu estou ouvindo, e eu vou me dobrar diante dela agora, e eu vou me converter a Jesus Cristo, porque eu quero a minha salvação, mas não somente a minha, eu quero eu e minha casa servindo ao Senhor. Você vai encontrar um pouco mais de dificuldade do que o carcereiro, porque o carcereiro tinha testemunho, muitos não têm. Às vezes a gente não se importa com quem está dentro de casa. Quando você sai de casa, você se arruma todo, se perfuma, se banha, e aquela coisa linda e maravilhosa. Quando você está dentro de casa, como dizem por aí, você se desmonta todo, né? E você não se importa muito com o que é que dentro da sua casa as pessoas veem ou ouvem. É o mal de muito cristão, ou pseudo-cristão, ele sai da igreja, quando chega em casa, a primeira coisa que ele faz é desmontar, é desfazer. Sabe, aquela coisa que o filho, que a filha viu, que a esposa viu, que o marido viu ela tão crente na igreja, viu ela adorando o Senhor,
ela viu o marido adorando a Deus, e de repente quando chega em casa o procedimento é outro. É nessa hora que você deve ganhar os seus. É na continuidade da palavra que a igreja prega que você deve ganhar os seus dentro da sua própria casa, dando testemunho, amém? Então o carcereiro tinha um forte testemunho dentro da sua casa, de pai, de líder dentro de sua casa. Segunda coisa, ele, por dar um bom testemunho, ele também regia com a autoridade de pai, patriarcal mesmo. Ele tinha uma autoridade sobre a sua mulher, e é bom a gente falar sobre isso, porque no Antigo Testamento, assim como no Novo Testamento, um casamento, eu não sei se você lembra quando casou, mas quem foi que levou você, mulher, até o seu companheiro, o seu marido, à frente no altar para receber as bênçãos? Quem geralmente leva? Não é o pai, né? Quando o pai não está vivo é a mãe, né? Se a mãe não estiver viva também, é um irmão, é alguém mais próximo seu, não é assim? Mas geralmente é o pai. Você sabia por que é o pai que leva? Aí você vai dizer, não, porque pai é pai. Não, senhor. É o pai, porque o pai é a autoridade máxima daquela pessoa dentro de casa. Amém? Porque o pai é o cabeça do lar. E ele tem autoridade sobre a sua filha. E quando o pai pega a filha e leva até o altar, ele aperta a mão. Vem cá, Rafael, vem cá. Eu sou o pai, vem cá, você é minha filha, vem cá. Já casaram, por isso que eu posso fazer. Já tem até neném, né? Aí essa aqui é minha filha, então vem cá, você está aqui do meu lado aqui. Não, aqui, você fica aí. É você que fica aqui, pronto. Vai aqui, pega aqui em mim, pronto. Aí eu levo ela, para aqui, aperto a mão dele, e agora, ó, ofereço a filha para ele. Entendeu? Entrego a minha filha para ele. Essa entrega não é uma coisa simples, é uma coisa espiritual, porque eu estou dando para ele a autoridade da minha filha que eu tinha sobre ela. Ele agora vai ser o cabeça dela. Eu, como pai, eu vou continuar sendo pai, mas a autoridade sobre ela vai ser ele, porque eu passei para ele. Quem entendeu isso? Obrigado, queridos. Depois eu pago aí o cachê de vocês, que foi legal, foi legal. Tem que entrar no grupo de teatro aqui, viu? Então vejam, que às vezes a pessoa não entende esse princípio de autoridade, mas é tão espiritual que se todo pai entendesse essa relação do princípio da autoridade espiritual, ele regeria a sua casa com muito mais propriedade, com muito mais talento, com muito mais zelo, com muito mais cuidado, para que você possa entregar a sua filha de maneira espiritual para o filho de alguém que também esteve sobre uma autoridade espiritual no seu lar. E aí vem aquela coisa, eu estou entregando minha filha para quem? Todo pai que é autoridade não pode deixar a sua filha entrar num jugo desigual, não pode permitir que a sua filha entre numa relação com alguém que não tem princípio de autoridade, cujo cabeça não é Cristo. Por ele não ser igreja, então Cristo não é cabeça dele. E se Cristo não é o cabeça dele, como é que ele vai ser cabeça da minha filha? Quem está entendendo isso? Então tudo é uma consequência lógica, mas também muito espiritual. Josué, ele foi chamado para ser autoridade, mas quando a gente vai estudar sobre Josué, a gente percebe que ele respeita muito essa questão da autoridade, porque Josué guardava consigo, como servo de Moisés, o ensinamento que Moisés deu a ele. E tem muito crente que é desapegado com o conhecimento, não guarda conhecimento. Josué, ele exerce toda a autoridade dada por Moisés, porque assim como eu dei autoridade para ele, quando Moisés morreu, a autoridade de Moisés foi para quem? Para Josué. O que é que Deus está dizendo? Israel agora está sobre a tua autoridade. Eu transfiro de Moisés para você. E quando você casa a sua filha, você transfere de você para o marido dela. Amém? Então você tem que, como pai, acompanhar isso, para você não passar autoridade para Satanás. Imagina você que cuidou da sua filha a vida toda, dando autoridade para um filho do diabo. Quem sabia que existe filho do diabo? Sabia ou não sabia?
João 8. Todo aquele que vive e pratica a mentira, que não crê em Cristo Jesus, Jesus disse: vós sois filhos do diabo, porque acreditais no vosso pai, que é Satanás. Ele é mentiroso e pai da mentira. Então, pessoas que não vivem em Cristo, que não são nova criatura em Cristo, que não vivem sobre a égide da sã doutrina, que resvalam, sempre estão longe dos princípios morais, éticos e espirituais da Bíblia, que vão a culto uma vez perdida, não podem exercer autoridade e nem ser autoridade. Agora eu quero falar com os pais, com os homens. Levanta a mão aí os homens, os maridos, os pais. Vocês que estão de mão levantada, entenda, você não pode ser um crente domingueiro, porque se você é um crente domingueiro, toda a sua família é família domingueira. Se você for um crente relapso, negligente, toda a sua família o será. Se você não for um homem de oração, um homem que abre a Bíblia em casa para edificar a sua casa sobre a rocha, então toda a sua família vai viver sobre a areia. Quem entende isso? Você não pode reclamar que você tem uma filha desobediente, um filho obstinado e rebelde, que tua filha está no lesbianismo, o filho está na homossexualidade ou na droga, que estão te dando trabalho, se quando você recebeu de Deus a autoridade, porque nós somos sacerdotes da nossa casa. Então essa autoridade tem que ser exercida como Jesus vai exercer lá no milênio. Quando passar o período da tribulação, vai vir o milênio. E a Bíblia diz que ele vai reger o mundo com vara de ferro. Então não vai fazer gosto de ninguém. Esse hedonismo humano vai acabar. Esse mimimi, essa coisa mimizenta vai acabar. Porque Jesus vai falar de forma objetiva o que tem que ser. Amém? Aliás, nada na Bíblia é relativo, tudo é absoluto. Quando a Bíblia diz quem vai para o céu e quem não vai, ela é bem absoluta nisso. Ela não relativiza nada. Nós queremos ter uma família boa, abençoada e feliz, mas não levamos ela para o caminho de Deus, que é perfeito e restaura a alma. Nós temos que, como cabeças, nós homens, temos que trabalhar com o melhor material e edificar da melhor forma o nosso lar. Quem aqui é mestre de obra, eu sei que tem um ou dois aqui que eu já conheço, sabe o que eu vou falar. Você nunca quer trabalhar com material ruim, porque você sabe que depois vai dar bucho. Então você prefere gastar um pouco mais, mas você quer uma coisa boa, não é assim? Você prefere perder um pouco mais de tempo, mas fazer o serviço correto, porque senão depois para fazer e desfazer e fazer de novo, você vai gastar muito mais tempo e dinheiro. Mas tem gente cebosa que diz: não, coloca esse material que eu me responsabilizo, e vamos logo que eu tenho pressa, e a coisa sai meia boca. Vai ou não vai estourar? Não vai? Então, como é que você está edificando a sua casa? Com o melhor material. Olha para o melhor material aqui. Como é o nome dele? A Bíblia Sagrada. Ou com a novela das 8, das 7, das 6, com a música do mundo, com aquela novela dos rebeldes, com o show da Madonna, que é uma sacerdotisa do diabo, com a internet, com o celular, que você deixa o celular na mão do menino para ele não perturbar. Você dá um computador e bota dentro do quarto da criança para ela ficar lá horas e horas, e você nem sabe o que ela está vendo, e ela sapeia a internet toda aprendendo coisas que você sabe que não é bom, mas você não tem tempo mais para sentar com o filho, com filha, para conversar, para perceber o que está acontecendo. Eu tinha um conhecido meu, quando eu era adolescente, ele era adolescente, e o pai dele era um dos psiquiatras mais famosos aqui do estado do Ceará. Eu não posso dizer nome porque eu estou na TV, mas esse rapaz era um menino bom, mas ele começou a entrar em sites, isso aí nos anos 80, por aí, 80, ele começou a entrar em sites que falavam que você pode suicidar. E aí, do nada, o menino ficou depressivo, fechado no quarto o tempo todo, e o pai psiquiatra
deveria ter aguçado logo o entendimento dele para ver a situação do filho. Mas correndo para lá, correndo para cá, resolvendo coisas da vida, deixou o seu filho na mão da internet, lá do computador. Sabe o que resultou isso? Um garoto de 14 anos de idade pulou do 14º andar. Vocês entendem isso? Então, vocês sabem quantos jovens eu recebo aqui na igreja com os pulsos cortados, com os braços todos cortados? E muitos pais nem sequer sonham em pensar nisso, porque eles não olham nem para os braços dos filhos. Os filhos são imperceptíveis para eles. Eles não têm acompanhado dentro de casa, como homem e mulher de Deus, os seus próprios filhos. Estão tão aguçados para o trabalho, em busca do dinheiro, em busca de construir uma casa melhor, ter um carro melhor, pagar o mercantil melhor, e esqueceram do alimento mais importante, que é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de quem? Então, se você leva tua família para o melhor restaurante, o mais caro, eu não sei qual é o nome do mais caro, mas quem deve saber aqui, eu acho que quem sempre anda lá é o pastor Joelto, né? O pastor Joelto anda muito em restaurantes caros, né? Ele é Didi. Então depois eu vou perguntar os nomes para usar aqui como exemplo nas minhas palavras, tá? E se você frequenta esses restaurantes e leva os seus filhos para os restaurantes mais caros, pode ter certeza, eles vão comer hoje e amanhã já foi embora tudo que comeram. Então não tem nenhum tipo de proveito. E o próprio Senhor Jesus falou que esses alimentos perecíveis não dão proveito. Mas se você trocar o restaurante mais caro e trouxer para um culto como esse, que você está recebendo aqui agora, diante de Deus, uma palavra como essa, que você está ouvindo, você trouxer a sua família para receber esse alimento espiritual, você amanhã vai ter filhos edificados. Não somente amanhã, daqui um mês, daqui 2. Se você fizer com que eles não fiquem em inanição espiritual, porque assim a gente pensa, nós comemos quantas vezes por dia? 3, no mínimo 3 vezes, para alimentar essa carne. Quantas vezes nós nos alimentamos no espírito? Será que temos cuidado mesmo em edificar o nosso ser espiritual? A igreja é muito negligente no tocante a isso. Os pais, as mães estão muito negligentes no tocante a isso. E eu quero falar uma coisa para você. Isso é tão importante, mas tão importante, que essa inanição espiritual causa muitas vezes opressão, depressão e até possessão. Nós temos muitos jovens que manifestam entidades demoníacas quando vêm para a igreja. E o processo de libertação, demora, porque estão cheios de mágoa, de ódio, de raiva, de rancor dos próprios pais. Você não tem cuidado em alimentar a sua casa com o alimento que leva a tua família para ser edificada. E imagina só, a tua geladeira e a tua despensa tem alimento para comerem 3 vezes no mínimo por dia. Mas se você for olhar o lado espiritual da tua casa, todo mundo está passando fome, porque você quer levá-los para comer só uma vez por semana, no máximo 2, porque você acha assim, eu não sou nem fanático para estar todo dia na igreja. Isso é fanatismo. Não, querido, isso é alimentar o corpo espiritual. Amém? Isso é fortalecer. Qual foi a ordem que Deus deu a Josué? Ser forte e ser corajoso. Para ser um líder, você tem que ser forte e corajoso. Como que você vai ser forte e corajoso se você não tem alimento espiritual? Se você não tem sabedoria, se você não tem conhecimento, se você não tem entendimento, como é que você vai agir com a sua esposa? Se você ouve mais os ímpios e os relacionamentos dos ímpios do que uma palavra cristã que vai edificar o seu lar. Há muito desentendimento, há muita corrupção mental e espiritual dentro da relação conjugal. Por quê? Porque em vez de você aprender com a palavra, você aprende no celular, na internet, como é que você deve agir sexualmente com o seu parceiro.
Como é que você deve agir para convencer a sua mulher ou convencer o seu marido? E aí você tem coaches dando aulas sobre como a arte do convencimento. E você deixa de levar sua mulher, seu marido, seus filhos para a igreja. E na igreja você não vai ter que convencer ela, nem ela vai ter que te convencer, nem os dois vão ter que convencer os filhos. Porque se tu e tua casa estiverem aqui, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai convencer do pecado, do juízo e da justiça. Quem vai convencer a tua casa, quem vai edificar a tua casa, é a ação do Espírito Santo. Nós somos lavados pela palavra de Deus, nós somos purificados pela ação do Espírito na palavra, nós somos redimidos e regenerados pelo sangue do Cordeiro. Então a igreja, ser igreja, estar na igreja, viver na igreja, participar das coisas de Deus, é fundamental para a tua família ser edificada sobre a rocha. Amém? Quem entendeu isso, levanta a mão. Mesmo quando vêm as dificuldades, elas vêm ou não vêm? No capítulo 7 de Josué, teve uma grande dificuldade, porque Deus disse: olha, vocês não vão perder, nunca vão perder uma batalha, mas contra uma pequena cidade de Ai, eles perderam a batalha. E por que perderam uma batalha? Por que foram humilhados diante de um pequeno povo? Porque havia pecado, havia desobediência no meio da congregação de Israel. E por causa de Acã, que pegou dos despojos de Jericó, de onde Deus tinha dito que ninguém tocasse nada de lá, e ele colocou debaixo do tapete da sua tenda, e toda a sua família. Olha só como Acã corrompeu a sua casa. Ele não só desobedeceu com os seus filhos, mas ele leva para sua casa e coloca aquilo que era errado debaixo da tenda. Claro que para ele colocar debaixo da tenda, toda a família viu, sim ou não? E sabe o que aconteceu com Acã? E não somente com Acã, com ele e com a sua família. A Bíblia diz que todos foram apedrejados, queimados vivos e apedrejados. Morreram num vale chamado Vale de Acor, porque o Senhor fez justiça em Israel. Acã trouxe destruição no meio do povo. Acã trouxe pecado. E quando Josué disse: Senhor, por que eu estou perdendo essa batalha? Eu não sou, o Senhor não é o meu cabeça. Eu sou o teu cabeça, mas não é você que é o problema. Alguém aí em Israel fez um negócio errado, e aí você vai ter que investigar agora o que é que está errado, porque tem pecado no meio da congregação. Gente, Deus sempre sabe quando a coisa está errada. Se a casa não está indo bem, é porque tem pecado. Amém? Quem aqui gosta de orar a Deus? Levanta a mão. Gosta mesmo? Assim você não gosta muito, assim você gosta demais. Amém, glória a Deus. Então veja, Isaías 59 diz assim, são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Porque a mão do Senhor não está encolhida e nem o seu ouvido ensurdecido, mas é o pecado que faz separação entre vocês e o vosso Deus. Então você pode orar, mas se você deixar o pecado dentro da sua casa, não vai ter resultado, não vai ter solução. E que pecado é esse? Eu vou citar 3 demônios que agem dentro das igrejas do século 21, porque essa revelação é teológica, mas também é espiritual, está na Bíblia, e são 3 manifestações do diabo para desfacelar, para apostatar a igreja. Primeiro é o espírito de Jezabel. Quem conhece o espírito de Jezabel? Né? Então o espírito de Jezabel está dentro das igrejas. Isso foi, infiltrado devagarinho. Pastores que eram chamados de conservadores, retrógrados por alguns, de antiquados, de quadrados, começaram a ser postos de lado para pastores modernos, pós-modernos, que vêm assumindo outro tipo de postura e deixando que a imoralidade, que a pornografia, que a sensualidade cresça dentro da igreja. E Jezabel entra com o feminismo, com a imoralidade, com roupas imorais dentro da igreja, quebrando padrões. Porque uma das coisas mais latentes no pós-modernismo dentro da igreja é quebrar padrões. É chamada moda distópica ou distopia social, quebra de padrões. Então, o que eles fizeram? Devagarinho foram quebrando padrões. E aí você vê hoje uma grande imoralidade
e um grande domínio feminista dentro das igrejas. Bispo, isso é mal? É, porque quebra o princípio de autoridade. Quem é o cabeça? Não é o homem, mas aí a mulher vai sendo cabeça, e não mais o homem. Eu tenho alguns conhecidos, que eles chegam na igreja, né, e diz: olha, mas o cabeça lá da igreja é a esposa do pastor, ela que manda, e o pastor obedece. E ele até diz: eu obedeço porque eu não sou doido. Sabe o que é isso? Feminismo. Isso aí é satanismo dentro da igreja. Esse pastor tem que se converter, porque não é uma questão de ser doido, não, é uma questão de ser miserável espiritual. Ele vai ter que entender os trâmites da sã doutrina. Não se pode mudar princípio de autoridade. Amém? Então veja, Josué perdeu a batalha? Perdeu, mas não perdeu a guerra. Se você tem tido dificuldades na sua casa, eu vou te dizer isso: você pode estar perdendo batalhas com os teus filhos, no teu casamento, mas isso não quer dizer que a guerra está perdida, não. O que é que você tem que fazer? Veja por onde o inimigo entrou. Veja o que está acontecendo. Qual é a legalidade que foi aberta dentro da tua casa? Porque o diabo, ele é legalista. Ele age pela legalidade que se dá a ele. Então, às vezes, irmão, é aquela coisa do não tem nada a ver. Não tem nada a ver, então ninguém se reúne mais como família, ninguém faz mais culto doméstico, ninguém mais lê a Bíblia em casa, ninguém mais ora, não tem nada a ver. A gente já faz isso na igreja e você começa a ser concessivo com coisas que não deveria ser. Então está na hora de você tomar novamente o cajado da autoridade e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mesmo quando o teu filho tiver lá um galalauzão de 25 anos de idade, com aquela voz grossa, ele vai dizer: mas meu pai é autoridade, porque ele me ensinou desde cedo. Amém? Então está na hora de você retomar o cajado. Ninguém é, e a minha mãe está aqui, é uma lindeza, é uma fofura. Ela é minha autoridade. Mas por quê? Porque ela é minha mãe. E no princípio de autoridade, eu sou, olha só, eu sou o pastor dela. E ela me obedece como pastor, mas eu obedeço ela como mãe. Amém? Ela é mãe. Então ela diz assim: meu filho, eu estou precisando ir acolá, eu vou, às vezes tem alguma coisa para fazer, mas eu digo: mãe, eu vou lá, vou com a senhora. Eu sou seu motorista. Ela diz assim: ah, eu dou maior valor porque você é meu motorista, só falta o cap. Eu até brinco com ela sobre isso, né? Então veja, princípio de autoridade não é quebrado. Quando você vê filhos aí que pegam os pais e deixam no asilo, que vão ver o pai uma vez perdido e a mãe, que não estão nem aí para o pai e a mãe, foi quebrado o princípio de autoridade. Ah, mas agora eu casei e tenho a minha família. Não, senhor. Seu pai e sua mãe sempre vão ser sua família. Eles podem não ter mais aquela autoridade que você pensava debaixo do teto deles, porque até ali houve uma transferência de autoridade para a casa nova. Amém? Mas você nunca vai deixar de honrar pai e mãe, porque a Bíblia diz: honra o teu pai e tua mãe, para os teus dias serem prolongados na terra. Amém? Isso é bênção. Isso aí é bênção para você. Então nunca deixe seu pai e sua mãe para trás. Esteja sempre com eles. Amém? Vamos lá. Ele descobriu o pecado, deu fim ao pecado. Israel venceu. Diga assim: se eu descobrir o pecado da minha casa, a legalidade, e eu der fim, vai acabar o problema. Amém? Quem sabe aí por onde é que o diabo está entrando na sua casa, na sua família? Quem já tem investigado isso? Levanta a mão. Assim você está investigando, assim você já descobriu. Tem gente que já descobriu? Já? Já também? Quem está investigando, faz assim. Ah, olha só. O que é que você tem que fazer? Investigue. Seja um Sherlock Holmes. Vá atrás. Seja sábio, seja esperto. Você tem que ser muito esperto, porque o diabo é pai da mentira e ele é muito esperto para matar, roubar e destruir a sua casa. Amém? O que está destruindo seu casamento? Fica antenado, hein? Fica antenado. As más amizades corrompem quem? Os bons costumes. Com quem que você anda? Quais são os teus amigos? Eu tenho um primo amigo, né? Que ele me convidou um dia para um almoço. E aí tinha convidado outros casais. E aí, na hora que ele saiu para ir ao banheiro, a mulher de um amigo dele, que estavam inclusive separando os dois, não são crentes,
estavam se separando, começou a conversar com a mulher dele. E eu estava sentado bem de frente, não deu para não ouvir. Não que eu goste de ouvir conversa dos outros, mas de frente não tem como, né? E a mulher disse assim: por que tu não larga esse teu marido? Eu não sei o que é que tu vê nele. Tem homem muito melhor, mais bonito, mais isso, mais aquilo. E eu fiquei horrorizado ouvindo aquela conversa. E a mulher desse amigo meu cutucou ela por baixo, que eu vi. Eu senti que ela levou. Chega, ela fez assim, porque ela não tinha se tocado que eu estava de frente, ouvindo tudo. E aí, quem avisa é o quê? Amigo, não é fofoqueiro não. Eu chamei esse meu amigo e disse: ó, vem cá, tá vendo aquela mulher ali? É uma pomba gira do inferno. Tira a tua mulher de perto dela. Mas é a melhor amiga dela. Então tu vai ser ou chifrudo, ou então tu vai levar um pé na bunda da tua mulher. Dos dois jeitos leva, né? Então é bom você tirar essa amizade, cortar isso aí. 1 Coríntios 15, 33 diz: as más amizades corrompem os bons costumes. Você não deve se acompanhar com gente das trevas. A luz e as trevas não têm comunhão. Então por que você vai? Ah, bispo, mas assim também quer dizer que eu tenho que orientar minha mulher com as amigas dela? É. E você, homem, tem que prestar atenção nos seus amigos também, que só chamam você para sair, para ir para um canto que não deve, que homem casado não deve ir, que fica cutucando você quando passa uma mulher bonita, uma mulher pelada, aí fica cutucando, mostrando para você. Sai de perto dessa raça. É gente que está cheia de demônio, é gente que está cheia do mundo e que não vai edificar o seu casamento nem a sua vida espiritual. Então, quando alguém cutucar você para mostrar o pecado, você vai dizer o que Jesus disse para Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Quem entendeu? Quem quer ser cabeça da sua casa? Aí então você tem que tomar essa decisão. Ah, mas é meu amigo, é meu parente, pode ser quem for. Você não tem que se unir às trevas. Corta as amizades que não prestam. Disseram para Jesus: tua família está lá fora. Jesus disse: a minha família é quem faz a vontade do meu Pai. Comece a ser seleto, irmão. Tu quer uma família feliz, edificada sobre a rocha, e se mistura com a gentalha? Olha para o outro, olha para o outro, olha um para o outro, olha. Eu vou dizer de novo: você quer uma família feliz, fica olhando. Quer uma família feliz, quer uma família edificada e se mistura com a gentalha? Olhando para o outro, diga: gentalha, gentalha, gentalha. Está vendo? Mas você não pode se misturar com a gentalha. Uma boa liderança, diga, uma boa liderança tem um chamado de santidade, de vitória, de instrução, de exemplo. E quando a gente é chamado por Deus para tudo isso, nós temos que assumir valores. Então aqui, vamos terminar com Josué 24. Abra aí Josué 24, versículo 14. Verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o. Você entende isso? Se você quer uma família edificada, entenda isso. Tema ao Senhor e sirva a Ele. Porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Servi-o como? Diga, com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você, agora, com essa palavra, você tem que exigir de você a experiência da salvação. Porque um salvo tem experiência para passar para o outro. Amém?
Então, para ser líder, lembre-se, o carcereiro olha para Paulo e diz assim: eu quero ser batizado, mas não só eu e a minha casa. Se você quer fazer com que essa palavra de Josué aconteça na sua casa, lembre-se, não seja egoísta, não queira o evangelho só para você. Tudo o que você vai fazer é levar a sua casa para a casa de Deus e formar dela a igreja. Você vai ter que lutar para alimentar a sua casa. Você não é o mantenedor do lar? Você não é, a mulher não é aquela que dá lá o peito para o neném mamar, depois dá a mamadeira quando não aguenta mais dar de mamar o menino? Não é assim? Então vocês que fazem o alimento dentro de casa sabem quanto custa. Você sabe quanto custa esse alimento aqui? Ele custou um calvário. Ele custou uma morte horrorosa numa cruz. Ele custou, e está na sua mão aí um livro, que alguns carregam já, outros já usam o celular, mas eu aconselho você a não sair da Bíblia, porque o celular está sendo atualizado e mexido. É bom você ficar com a Bíblia Sagrada mesmo, livro, amém? Escute, isso aqui é tão caro que John Hus, porque traduziu isso aqui, ele foi amarrado no madeiro, foi queimado vivo. Tem a história de John Hus, só por traduzir a Bíblia. Ele morreu louvando a Deus, cantando no meio do fogo. John Wycliffe, por traduzir a Bíblia, foi esquartejado. Nem teve onde ser enterrado, porque não queria que ele tivesse um túmulo. Quem o matou não queria que ele tivesse, o rei não queria que ele tivesse um túmulo, para ninguém ir lá e lembrar dele. Então as partes dele foram jogadas em vários lugares. William Tyndale, que foi outro tradutor na Inglaterra, ele foi decapitado, porque traduziu a Bíblia. Então hoje, irmãos, esse livro aqui, se você apertar, é para sair sangue, porque o sangue da nova aliança está nele. O sangue dos apóstolos, que foram mortos de maneira também muito absurdas, pelos romanos, por vários povos que eles se espalharam para pregar, o sangue está aqui. O sangue dos tradutores está aqui. E hoje nós temos que ser uma igreja lavada pelo sangue que está aqui. Esse sangue tem que nos fazer sermos corajosos e valentes, para reger nossa casa, para consagrar nosso lar. Curva a sua cabeça. Procura.